para nossas vidas nessa noite. Romanos capítulo 8 é onde o Senhor tem falado comigo, irmãos. Eu fico maravilhado porque as duas palavras iniciais confirmaram essa palavra de hoje. Primeira foi lido João 16:33, onde Jesus vai dizer: temos dito isso para que quem tem as paz não tereis aflições, mas tem bom envolvente no mundo. Depois o cooperador Valdir leu também Jeremias 17, versos 7 e 8, onde fala da confiança do homem no Senhor. E aquele que confia no Senhor, ele vai ser como uma árvore plantada junto a boas águas. E no ano da adversidade, da dificuldade, ele vai permanecer gerando frutos. E o obreiro Fernando veio aqui e fechou com chave de ouro, falando de Nicodemos, capítulo 3, dando uma pincelada lá em João, capítulo 15, onde Jesus ele fala que nós somos um ramo e ele é a videira. E quem dá fruto, fique esperto, porque ele vai te limpar para você dar mais frutos ainda. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque Deus ele vai, através da sua condução, ele vai ligando toda a palavra dele, para ministrar os nossos corações. Romanos capítulo 8, versículo 28. A minha Bíblia ela vai dar um pouquinho diferente, mas é aquilo que o Senhor quer falar. Romanos 8, 28. Espero ouvir o Fernando abrir a sua Bíblia. Bicha afiada aí. Deus é bom. Os vasos da casa estão todos graves externos, mas estão aqui. Romanos capítulo 8, verso 28. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém? Amém. Tome tua assento. Glória a Deus. Deus santo e poderoso. Meus irmãos, essa palavra ela tem ardido no meu coração há algum tempo. Algumas Bíblias vai dar escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Essa palavra ela tem ardido, irmãos, no meu coração. Por quê? Porque quando eu olho para esse versículo, eu compreendo que tudo que envolve a minha vida, ou o que acontece na minha vida, é parte de um propósito do Senhor para comigo. E quando, irmãos, eu olho para esse versículo, eu entendo que é tudo na amplitude das situações. Porque, irmãos, a gente tem, e nós falamos muito isso aqui, a gente tem o hábito de associar dificuldade com o diabo e coisas boas com Deus. Mas a própria Bíblia, ela nos traz, na figura de Jesus, na passagem de Mateus capítulo 4, que nem toda dificuldade é o adversário que está proporcionando, e nem toda glória é Deus que está proporcionando. O texto ele vai falar que Deus, Jesus Cristo, que é Deus também, na figura do Filho, ele após ser batizado, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. É assim que o texto está escrito. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário. Entenda, irmãos, que Jesus ele está sendo conduzido para uma prova, para passar mais prova ainda. Ele já está sendo conduzido a um deserto que não é um lugar propício para se viver, para ser tentado pelo adversário. É, Jesus. Interessante é que quando passa o período da prova de Jesus, que é 40 dias e 40 noites, ele vai ter fome. E aí, no momento da necessidade, o adversário se apresenta a Jesus e vai fazer uma série de propostas para Jesus.
o diabo que te leva, da mesma maneira que nem todo lugar de glória é Deus que te colocou lá. E eu gosto sempre de frisar isso, irmão, porque a gente, ainda mais quando se trata de questão financeira, nós precisamos sempre compreender isso, que existem pessoas que são bem financeiramente, mas elas não creem em Deus. Então nós precisamos ter sempre isso em mente, para nós não associarmos financeiro com Deus, prosperidade com Deus, porque são coisas distintas. Existem pessoas que neste momento elas estão usufruindo do que há de melhor sobre a face da terra, mas elas não creem em Deus. Elas estão passando o que tem de melhor na sua mesa, vivendo o que tem de melhor na sua vida, mas elas não creem em nada do Senhor. E eu volto a frisar, nem tudo aquilo que é bom vem de Deus, da mesma maneira que nem tudo aquilo que é ruim vem do diabo. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E esse versículo de Romanos capítulo 8, verso 28, ele expressa muito bem isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu consigo, irmãos, dissecar esse versículo em três pontos, em três etapas. Quando eu leio esse versículo, ele vai falar de certo que todas as coisas contribuem. E eu volto a dizer, na amplitude da palavra, tudo que acontece contigo contribui para um propósito maior. E é isso, pastor? Estou passando na prova, contribui para um propósito maior. E é isso, pastor? Estou sofrendo perseguição, isso contribui para um propósito maior. E é isso, pastor? O vento está soprando na minha casa, isso contribui para um propósito maior da parte do Senhor. O segundo ponto, irmãos, é que o versículo ele vai dizer daqueles que amam a Deus. E quando eu olho para isso, irmãos, eu entendo que este amar a Deus significa que se você ama, você confia. E se você confia, você entende que a prova que você está passando não vai te matar, mas vai te aproximar daquilo que Deus tem para a tua vida. Você confia que a adversidade que se levanta contra você não é para te parar na terra, não é para você regredir, mas é para te impulsionar para o que Deus ele tem para executar na tua vida. É isso que esse versículo ele está falando. É por isso que Paulo, irmãos, no capítulo 8, quando você lê mais um pouco mais à frente, ele vai dizer lá a partir do versículo 31, que diremos depois destas coisas? Se Deus é por nós, o que é contra nós? Quem será contra nós? O que Paulo está trazendo aqui no final desse versículo é o resumo do que ele está falando aqui no verso 28. Ora, se Deus é por mim e por você, você acha que essa luta é contra você? Não, é o propósito de Deus na tua vida. Se Deus é por mim e por você, você acha que a prova é para te matar? Não, é o propósito de Deus na minha e na tua vida. Ele está te preparando, te capacitando para viver algo extraordinário na presença dele. E é por isso que ele vai utilizar das mais variadas ferramentas, porque ele não vai dar bênção para quem não está preparado para receber ela. Ele não vai fazer algo extraordinário para aquele que não está preparado para receber algo extraordinário. É por isso que, irmãos, em toda a Bíblia você vai ver Deus ele usando das ferramentas mais estranhas aos nossos olhos para poder levar alguém para o seu propósito. Nós podemos começar lá no povo que é saído do Egito. Foi falado aqui por esses dias, irmãos. Existia um caminho mais fácil para aquele povo passar. Existia um caminho mais curto para aquele povo chegar à famosa, famigerada terra prometida. Só que Deus ele leva aquele povo para o deserto. Olha Deus levando pessoas para o deserto novamente. Olha Deus permitindo pessoas serem levadas à adversidade novamente. Por quê? Porque deserto é lugar de tratamento. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar do Senhor
aonde a vida perece. Mas o deserto da concepção de Deus é lugar aonde a vida floresce. Eu vou repetir de novo, na minha e na tua ótica, deserto é lugar que eu e você vai perecer, mas na ótica do Senhor, deserto é lugar que eu e você vamos florescer, vamos viver coisas extraordinárias, vamos viver o sobrenatural do Senhor. É por isso que Ele conduz para o deserto. E me fala aqui, irmãos, quem foi aquele que viveu os seus propósitos do Senhor na sua totalidade? Quem foi aquele que permaneceu no propósito do Senhor, sem murmurar, sem reclamar, sem querer desistir e pereceu no deserto? Me mostra alguém que pereceu no deserto, sendo fiel à palavra de Deus. Não tem. Por quê? Porque deserto é escola de crente, dificuldade é forjar crente no fogo. A gente sempre fala que o vaso, ele é moldado, ele é todo modelado, mas ele é levado no fogo para atingir o ponto que o oleiro ele quer. E é da mesma maneira, o fogo na minha e na tua vida é a adversidade, é a calúnia, é o levante, é a perseguição. É isso que faz com que eu e você adquiramos diante do Senhor a capacidade de tomar posse daquilo que Ele tem para nós. É por isso que esse versículo, irmãos, é um versículo de encorajamento para o crente, porque ele nos revela, irmão, uma reflexão. Ele me leva a fazer uma reflexão, principalmente no momento de prova, principalmente no momento de luta. Por quê? Quando eu estou na prova, quando eu estou na luta, é o versículo que me vem à mente e fala comigo: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados para o seu decreto. É o versículo que te encoraja na luta, na prova. Você está passando estreito, você está passando uma situação adversa, mas você compreende, e o amor que você tem a Deus, ele te leva a entender: isso coopera para o plano de Deus na minha vida, isso coopera para o projeto que Deus tem comigo, e eu vou passar, ainda que esteja doendo, como Jesus passou, irmão. O propósito de Deus era qual na vida de Jesus? Salvar a humanidade. É por isso que quando Pedro fala com ele: ah, Senhor, não passa por isso não. Ele fala assim: para trás de mim, Satanás, eu vou passar na moeda, eu vou passar no estreito, mas eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Por quê? Porque tem um propósito maior do sofrimento que eu vou passar. Eu vou passar no sofrimento aqui na terra, mas tem um propósito maior da parte do Senhor me aguardando. Porque a gente acha que Jesus adquiriu um nome que está acima de todo nome. Você acha que Jesus adquiriu isso, irmãos? Por quê? Porque ele passou todo um processo. Ainda que ele estava lá no Getsemane chorando e suando sangue, ele passou todo um processo, porque ele entendia que muito tempo depois Paulo ia trazer para mim e para você que todas as coisas cooperam, contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que ele ia passar, irmãos, e a agonia tomou conta de Jesus naquele monte, mas ele não arredou o pé. Por quê? Porque o propósito do Senhor é muito maior do que o sofrimento que tu passa. O propósito do Senhor é muito maior do que a adversidade que tu passa. O propósito de Deus é muito maior que a perseguição que tu passa. E eles se fazem necessário. Eles se fazem necessário na vida do crente. Esse versículo, irmãos, ele traz para mim e para você a noção de que nós não passaremos esse mundo sem sofrer retaliações, sem sofrer aflições. É por isso que o primeiro versículo que foi lido aqui nessa noite, João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele está preparando os discípulos. Quem são esses discípulos? Só aqueles que estão lá? Não, eu e você também. Ele está falando assim: ó, eu estou falando isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. E é isso que Jesus está querendo falar comigo, contigo nessa noite, irmão. Talvez você chegou aqui nessa noite com a tua mente perturbada, com o teu coração aflito. Aí Jesus ele se apresenta diante de você e fala assim: ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, não se preocupe.
opera para o bem da tua vida. No mundo vai ter adversidade, não fique triste. Tudo vai contribuir para você chegar no propósito que Deus tem na sua vida. Foi o primeiro terceiro missionário Lucas, que foi lido aqui nessa noite. Tenho-vos dito isso para que quem tenhais paz. E a paz, irmão, que Jesus dá, Ele não dá como o mundo dá. A paz que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento. E eu gosto de falar dessa paz porque é uma paz, irmãos, que faz você descansar no meio da tempestade. É uma paz que faz você sair da tua casa e vir adorar o Senhor, e tudo lá está desmoronando, mas aquilo ali não te para, porque eu estou em paz. Não é a paz que a terra dá, porque a paz que a terra dá, ela faz você buscar o bar, ela faz você buscar droga, ela faz você buscar o remédio tarja preta, mas a paz que Jesus dá faz você deitar a tua cabeça no travesseiro e crer que amanhã é um novo dia e coisas novas podem chegar diante da tua vida. Essa é a paz. É por isso que Jesus ele especifica bem: eu dou uma paz que não é o que o mundo dá, porque uma paz que o mundo dá é uma paz mentirosa, é uma paz enganadora, é uma paz passageira. Mas a paz que Jesus dá, irmão, é a paz que faz você sorrir na prova, faz você louvar na prova, faz você glorificar o nome dele na prova. A pessoa olha para você e não entende nada, rapaz, está passando no estreito danado, mas está adorando, está passando uma prova terrível, mas está glorificando. Por quê? Não é por acaso, porque tu está cheio da paz que só Jesus pode dar. Ontem, irmãos, nós estávamos no culto lá, irmãos, e Deus ele fez algo extraordinário. Ele trazia isso, dessa paz que Jesus ele oferece para mim e para você, e é uma paz gratuita, é uma paz, irmão, que não te custa nada, é uma paz que não te custa círculos, é uma paz que não te custa ambiente, é uma paz que não te custa, que não custa para você pessoas, é uma paz que só custa Jesus estar na tua vida. É aquela paz que você lá no teu cantinho, e por algum minuto você para e pensa naquilo que atribula teus pensamentos, naquilo que preocupa a tua mente, mas rapidamente, quando a tua mente começa a querer ficar perturbada com todos os problemas que te cercam, vem algo como uma brisa suave no teu coração, e você já começa a dar lugar ao louvor, você já começa a dar lugar à palavra, você já glorifica o Senhor. Ninguém nem entende. Por uma fração de segundo, o teu pensamento ele se perde, o teu olhar ele fica longe, porque as aflições do mundo elas devoram a tua vida. Mas numa fração de segundo seguinte, você começa a descansar no Senhor. Por quê? Porque você tem uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz que eu vejo em Abraão, quando Abraão está subindo para ir sacrificar o Isaac, o amado Isaac dele. Eu gosto de conjecturar dentro dessa palavra, não é a Bíblia aqui, mas eu gosto de conjecturar porque num capítulo antes você vai ver Abraão pegando o filho que ele arrumou. Não era o filho da promessa, porque tem o filho que ele arrumou e tem o filho da promessa. Ismael é o filho que ele e Sara arrumou. Isaac é o filho da promessa. No capítulo antes de Deus pedir Isaac, Abraão manda a serva do menino para o deserto. Ó, se vira ser dele, porque começou a ter conflito entre Sara e Agar. Aí ele fala assim: ó, pode ir embora. Aí no capítulo seguinte, eu posso conjecturar, irmãos, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu posso imaginar Deus olhando lá de cima e falando: mas bonitinho é você, né, Abraão? Você deu seu jeitinho, arrumou seu filho, e agora que você está com seu Isaac no colo, você está querendo desfazer dele? Peraí, vou tratar contigo agora. Abraão, eis daqui, Senhor. Pega o teu filho, o teu único filho. E é nisso aqui que eu vejo Deus tratando com Abraão. Por quê? Porque ele tinha dois. Mas Deus falou: pega o teu único. Na tua visão, tu não só tem ele, então pega ele. E leva no monte que eu vou te falar para tu sacrificar ele para mim. Aí eu fico imaginando Abraão, irmão, com o coração tristinho. Ah, meu Isaac, eu tanto amo, indo sacrificar ele. Mas em uma fração de segundo, ele começou a crer no Senhor. Ele começou a entender: não, eu não quero Isaac, Deus quer tratar comigo. E eu vou crer no Senhor. Por quê? Porque eu amo a Deus. E eu sei que tudo que o
Senhor faz contribui para o meu bem. E eu sei que no momento certo Deus vai fazer algo extraordinário. Aí quando ele chega no pé do monte, com os moços, e com o jumento e com o menino, e ele fala assim: vocês esperam aqui, porque nós vamos lá, vamos sacrificar, mas vamos voltar. O homem já estava tratado. Por quê? Ele estava passando um período de aflição, mas ele sabia que aquela aflição não era para matar ele, mas era para levar ele para o propósito de Deus. É por isso que ele fala: ó, vocês podem ficar aqui, ó, eu e o menino vamos lá, nós vamos sacrificar e vamos voltar. Mas peraí, Deus não falou que queria o menino em sacrifício? Mas a fé daquele homem era coisa extraordinária. É a fé que eu e você precisa carregar no meio do teu coração. É a fé onde você olha assim, o decreto pelo homem foi dado, mas você fala assim: o decreto de Deus ainda não saiu. O homem até falou que vai fazer, mas a última palavra vem do Deus que eu sirvo. É essa fé que eu e você tem que carregar. O próprio Deus falou: não, não, meu filho em sacrifício. Mas ele está falando no final de 3 dias: nós vamos lá, vamos sacrificar e já estamos voltando. Você se espera aqui. Ainda subindo, irmão. A convicção não era tanta, que a aflição que ele estava passando não era para poder castigar ele, mas era para aproximar ele do propósito de Deus. Que o menino está olhando assim: ó, peraí, pai, eu estou vendo o que eu estou vendo tudo, mas e o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aí Abraão fala assim: não se preocupa não, meu filho, Deus vai prover para si o seu cordeiro. Deus vai prover para si o cordeiro do sacrifício. Ele sabia no coração dele: Deus pediu um menino, meu filho, mas na fé dele. Por quê? Porque a aflição que você passa não pode minar a fé do teu coração. A adversidade que você passa não pode arrancar a fé do teu coração. Capítulo 11 do livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão agradou o Senhor de tal forma, e no último instante, aos 45, ele levantou o cutelo e falou: Senhor, eu vou sacrificar, porque a minha fé, ela faz eu crer que ainda que eu sacrifique ele, o Senhor pode dar vida nele novamente. E ele deixa o cutelo e o anjo brada lá de cima: Abraão, não faça tal coisa, porque eu vi que no teu coração tem fé. E será que no meu não tem fé nessa noite? Será que na minha, na tua história tem fé nessa noite? Será que não tem fé para crer que Deus pode mudar o quadro da situação da tua história? Tem que ter fé, irmão. Mas isso tudo passa por quê? Por momentos que Deus prepara para testar a tua fé. Porque a gente acha que, Senhor, eu tenho fé. Aí Deus está lá de cima: tem mesmo? Vou permitir a situação adversa para ver se tu tem fé mesmo. Vou permitir um levante para ver se tu tem fé mesmo. Essa é a maneira que Deus tem para tratar conosco. Essa é a maneira que Deus tem para nos provar. A palavra que eu mais gosto, eu sempre cito ela aqui, Deuteronômio capítulo 8. Deus está falando com o povo assim: ó, levei vocês para o deserto, deixei vocês ser humilhados, deixei vocês passar fome, só para me ver o que tinha no coração de vocês. Aí quando eu vi o que tinha no coração de vocês, eu alimentei vocês com algo que vocês nunca imaginaram. Olha o que Deus está falando com o povo: ó, eu permiti vocês passar por tudo isso, só para me ver o que tinha no coração de vocês. E quando eu vi o que tinha no coração de vocês, eu me agradei e alimentei vocês com algo que vocês nunca experimentaram na vida. Nem o pai de vocês experimentaram. Essa é a maneira que Deus tem que provar. Mas a nossa geração, ela aprendeu, irmãos, de uma forma errada, que nós não podemos passar prova, que nós não podemos passar dificuldade. E se tem uma coisa que Jesus sempre está alertando os discípulos: ó, vocês vão ser enviados no meio de lobos, olha a dificuldade. Vocês vão ser perseguidos, olha a dificuldade. Vocês vão ser rejeitados, olha a dificuldade. A Bíblia é cheia de relatos: pessoas morreram decapitadas, Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Isaías morreu cerrado ao meio, tudo por causa da palavra. Tomé, ele morreu naquela cruz lá igual X. André morreu naquela cruz que é igual X, que é a famosa cruz de Santo André, é por causa de André. João foi jogado num caldeirão de azeite quente fervendo, é tudo por causa da palavra. Estão passando aflição e a gente examina a palavra todo dia, mas a gente só quer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, só bênção. Ah, Senhor Jesus, abençoa minha vida. Isaías 1,19: se quiserem comer, se quiserem ouvir, comerás o melhor da terra. A gente só quer essas partes. Mas a nossa caminhada com Deus, irmãos, ela se resume em luta, em adversidade, mas ela se resume em uma coisa: em cuidado do Senhor o tempo todo.
velho, sou velho, já fui moço e nunca vi. Ele não está falando, irmãos, é alguém que tem uma experiência de vida. Fui moço, hoje sou velho, uma experiência de vida, mas eu nunca vi um justo desamparado. Na trajetória de vida dele, obreiro, ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando. Ele está falando que na trajetória de vida dele, ele viu pessoas até passando a prova, até na dificuldade, até na adversidade, mas ele viu Deus cuidando de todos. Por quê, irmão? Porque nós somos chamados para um decreto. Olha o que o versículo diz: todos que o amam e todos que foram chamados conforme o seu plano, o seu decreto. E que decreto é esse? O decreto do Senhor para nossas vidas é fazer parte do seu reino e ser transformado segundo a imagem de Cristo. Porque a gente às vezes, irmão, associa a nossa vida cristã como uma vida de sucesso aqui na terra. Eu já quero tirar essa ideia da sua cabeça. Eu gosto de falar isso por quê? Porque nós precisamos entender que o sucesso aqui na terra ele está atribuído também a Deus, mas a muitos outros fatores. Tu quer ser um empresário, tu quer ser um profissional bem sucedido, tu tem que estudar para isso. Tu tem que se formar, se preparar para isso. Tu quer ser um profissional da área que seja, porque a gente tem a mania de espiritualizar tudo, irmão. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Você tem relatos bíblicos que Deus preparou uma posição que não existia no Egito para colocar um ungido dele lá. Deus, Ele faz. Mas teve toda uma trajetória. Teve toda uma trajetória que envolveu o processo de Jesus. Só que a pessoa, ela quer alcançar os patamares mais elevados, mas ela não se mete para isso. E às vezes, irmãos, a gente se frustra porque a gente quer colocar tudo na mão de Deus. Senhor, faça. Mas o Senhor está falando assim: não, dê a tua parte. Esforça-te. Deus nunca vai fazer aquilo que eu quero na minha concepção. Senhor, eu quero atingir esse patamar. Mas peraí, tu tem se preparado para isso? Senhor, eu quero ser um grande professor. Tu tem estudado para isso? Senhor, eu quero ser um grande instrumentista. Tu tem se preparado para isso? Isso, irmão, atribui sucesso aqui na terra. O decreto que Deus ele chama eu e você é algo no céu, espiritual, no plano espiritual, nos transformar segundo a imagem do Senhor Jesus. Porque Jesus é o exemplo. É por isso que Jesus, irmão, ele veio na terra como homem. Nós precisamos entender e saber fazer essa separação. Jesus, ele se despiu da sua glória. Mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se. Ele está se abrindo mão da sua glória. Você acha que Jesus chegou na terra já com 30 anos pregando? Não. Jesus nasceu, cresceu. Jesus, ele passou todo o processo como uma pessoa normal, respeitou os processos da época, da cultura da época. Jesus só começa a pregar aos 30 anos, porque pela cultura judaica, um homem só atinge a maioridade com 30 anos. Jesus, ele tinha 12 discípulos, porque um mestre para a cultura judaica, ele tinha que estar no mínimo com 12 discípulos. Há todo um protocolo a ser respeitado. É Jesus mostrando para mim e para você o caminho das pedras para ser seguido. É desta maneira. Jesus está mostrando o quê? Para você alcançar o corpo incorruptível. Porque Jesus, ele não tinha pecado, mas ele mostrou para mim e para você que tem que ser fiel todo o processo, até o fim, para você alcançar esse corpo de glória, que é o corpo que eu vou receber em nome de Jesus. Eu creio que você vai receber também. Porque esse corpo aqui, ele não entra no céu,
ele tem o dedo do pecado lá, o dedinho podre do diabo. É por isso que, irmãos, diante dos processos que a gente passa, é mais fácil você ter vontade de retroceder do que você romper as barreiras e se aproximar de Jesus. É mais fácil, irmãos, e muitas das vezes não é o diabo, não, é você mesmo que está querendo recuar. Por quê? Porque tudo que te cerca te chama a atenção para alegrar tua carne. Tu pode estar lendo a Bíblia, irmão, pescando, babando a cara na Bíblia, igual o barão que estava aí, está aí na igreja, ele estava. Mas deixa a Bíblia de lado, abre o celular, o sono vai embora. Você não aguenta nem mais 5 minutos de Bíblia sem bater a cara nela, mas o celular não fica mais 5 horas rindo de meme, rindo de vídeo, mandando para os outros, rindo do profeta Bebeto, desmanchando uma cumba. Eu não estou aqui, irmão, criticando isso, não. Eu estou querendo te mostrar num comparativo de que as coisas para o Senhor sempre são mais difíceis. E a nossa carne, irmão, ela sente, ela detecta essa dificuldade. Aí para o culto, eu estou morto e cansado. Agora chama para churrascaria. Você parte garfo, lá parte pedaço de carne até meia-noite se deixar. Não estou falando aqui, irmão. O pastor está falando esse cenário para mim, não. Estou falando de mim mesmo. Porque se você não tirar um tempo e dedicar ao Senhor, irmão, a tua carne não faz isso com você, não. Ela só pede o que? Cama, Netflix, celular, computador, tudo. E é isso que Jesus está nos ensinando. E ele está querendo falar aqui, ó, as aflições, tudo vai contribuir, mas você tem que ter bom ânimo para você romper tudo isso. Porque senão você não rompe, senão você não vai, você retrocede, irmão. O desejo de retroceder, irmão, não está só em você, não. O desejo de voltar para trás não está só em você, não. Eu acho que o pastor também tem hora que não medo mais, Senhor. Vou abrir mão, vou desistir, por quê? Porque está pesado o fardo. Aí ele fala lá em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está fazendo um convite, irmão: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, Jesus, é o cuidado dele. Ele está falando assim: vai ter situações para poder tentar fazer você parar, mas toda vez que você quiser parar, pensar em parar, vinde a mim, tu que está cansado, tu que quer parar, vinde a mim, tu que quer voltar para trás, tu que quer retroceder, vinde a mim, eu vou aliviar a tua situação. Mas o que Jesus ele quer deixar bem claro, irmãos, por quê? Porque nós vamos passar por esse processo diariamente. Então, um pregador famoso aí que ele fala, irmão, que a vida dele é assim: luta, vitória. Luta, mais luta, vitória. É assim. A hora que tu está lá, irmão, degustando o cálice da vitória, já vem mais 10 lutas para a tua vida. A hora que tu pensa que tu apagou o incêndio daqui, já está vindo um incêndio 3 vezes maior para tu apagar ali, irmão. É o resumo, porque enquanto você estiver aqui, você vai ter aflição. Mas Jesus, em todo instante, na mesma medida, missionário Lucas, ele chama de pastor Lucas agora, na mesma medida que Jesus está falando de prova, ele está sempre prometendo, ó, mas aquele que perseverar, mas aquele que permanecer. Olha só o que Jesus está falando. Você vai passar por isso tudo, irmão, mas continua firme. Se for preciso, peça oração. Se for preciso, peça visita na tua casa. Se for preciso, manda mensagem, mas continua firme, buscando ajuda. Por quê? Porque no fim vai ter vitória para a tua vida. No fim, o decreto do Senhor ele vai se cumprir na tua vida. E a vitória, irmãos, eu posso falar isso aqui por quê? Porque a gente acha que a vitória vai se resumir aqui, não. Talvez você vai passar como um anônimo aqui, mas lá no céu você vai ter vitória para contar diante do Senhor. Talvez você não vai conquistar tudo que você queria aqui, mas lá no céu vai ter um lugar separado, preparado para você. É a maior conquista que eu e você pode ter. Porque Deus Jesus ele está falando a palavra dele, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro. De que vale, irmão?
Eu tenho sonho, lógico que tenho. Eu quero ter um carro melhor, lógico que eu quero. Eu quero ter uma granja, um cantinho, lógico que eu quero. Eu não posso ser contra. Mas, irmão, se eu não tiver isso e tiver um lugar reservado no céu, eu tenho tudo. Aleluia. Se eu passar minha vida inteira pagando aluguel, se eu passar minha vida inteira andando a pé, mas no final da minha vida, o Senhor fala comigo assim: foi fiel até o fim, vem aqui, bendito de meu Pai, tem lugar preparado para você. Eu ganhei tudo que eu podia, porque esse é o decreto do Senhor para a nossa vida. Não fique, irmão, preso ao que o mundo pode te oferecer, porque isso aqui a graça corrói, o ladrão mina. Eu conheço essa história, irmãos. Eu trabalhei com um homem, meu pai conhece ele. A menina trabalhava. Mas aquele homem, um dia ele me contou uma história sobre um homem de Matias Barbosa, um famoso Matias Barbosa, que ele dedicou a vida inteira, irmão, a fazer. Construiu um império grande, construiu muitas coisas, mas esqueceu de tudo, do principal: viver para Cristo. Aí morreu, não usufruiu de nada. Se não reconheceu Jesus como seu Salvador hoje, está lá. Esse calor aqui que a gente está passando aqui para ele é brisa. Por quê? Porque na vida, irmão, não vale como você viveu, como você começou, como foi o meio, mas sim como terminou. É por isso que Paulo ele fala assim, ó: combati um bom combate. Ele não fala que ele venceu todas. Paulo não está falando, eu combati, tudo que eu combati eu venci. Encerrei a carreira. E o principal ele guardou: a fé. Você está entendendo, irmão, que aqui na terra, é por isso que a palavra de Deus fala que o reino do Senhor ele é tomado à força. E a força, irmão, não é só na força do braço, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. E não está falando em outro homem, não, confia nele mesmo. Não, eu vou porque eu consigo. Eu vou porque eu sou o querubim ungido de Deus. Eu oro muito, eu jejuo muito. Não. Nós não somos nada. Não é pela quantidade do que a gente faz, mas é pela qualidade do que a gente faz. Não é a quantidade que tu jejua, mas é com que propósito que tu jejua. Não é a quantidade que tu sobe monte, mas é com que propósito tu sobe monte. O que tu busca no Senhor. Não é o que tu, Senhor, eu faço muito. Não. Eu falei aqui para esses dias e repito. Deus ele não quer serviço, Deus quer obediência. Aleluia. Marta e Maria, uma está trabalhando, a outra está obedecendo. Quem foi a bem-aventurada? Uma está trabalhando, a outra está ouvindo. Porque às vezes a gente acha que a gente vai conquistar as coisas do Senhor por serviço. Nós vamos conquistar as coisas do Senhor por obediência. Se ouvir e obedecer, todas essas bênçãos os alcançarão. Não sou eu que estou falando, é Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvir e obedecer, porque não adianta nada, irmãos. Eu fazer muito, mas eu não obedeço ao Senhor, não. Eu não tenho a base para poder suportar. Por quê? Porque, irmãos, uma obra, a estrutura de uma casa, não dá isso aqui. Não é isso aqui que manda. É o que está debaixo da terra. Não é a coluna, é a base. Se a base for sólida, se a base for boa, é por isso que Jesus ele tem que ser a base. Porque é o homem que constrói a sua casa na rocha, vai ter vento, vai ter tempestade, vai combater contra aquela casa, mas ela vai permanecer, porque ela está na rocha. É por isso que Jesus está falando aqui, através da vida de Paulo: ei,
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. E outras palavras, Paulo está falando assim: a prova que tu está passando está contribuindo para algo muito maior que Deus tem na tua vida. A adversidade que tu está passando, mas pastor, eu não queria passar, mas faz parte do pacote. Tem tanta coisa, irmão, que eu passo na presença de Deus, eu não queria, eu não gostaria, mas quando eu olho, eu passei, missionário Lucas, eu passei por situações na minha vida com o Senhor, não foi no mundo, foi com o Senhor, que se fizeram necessárias. No momento eu até não entendi, presbítero Bruno. Senhor, mas por que eu estou passando isso? Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu tenho me desviado do mal. A gente tenta se justificar para Deus, mas a gente tem que procurar entender o propósito do Senhor na nossa vida. Porque Deus, Ele não está querendo que nós nos justificamos, Deus, Ele está querendo que nós só obedecemos. Não, meu filho, eu sei a vida que tu leva diante de mim, mas isso aí é necessário. Isso aí faz parte do processo. Tu quer chegar até o fim e receber o galardão? Então passa pelo processo, passa pela aflição, passa pela luta, fazendo o certo e pessoas se levantando, fazendo aquilo que é correto diante do Senhor e pessoas te apontando. É parte do processo. Elas vão ter que ver Deus na tua vida. Como eu sempre digo, irmão, a proposta do Senhor, irmãos, não é somente para você, vai ser outras pessoas alcançadas. É por isso que Deus, Ele vai te inserir em cenários. Nós estamos falando de um texto que Paulo escreveu, Atos capítulo 28, vai falar que Paulo ele vai ser levado até uma ilha. Ele vai sofrer um naufrágio e vai ser levado até uma ilha. Interessante que Deus havia falado: Paulo, nem você, nem ninguém que está nesse barco aqui vai perecer, mas ele vai naufragar. E eu aprendo nesse texto, irmão, que às vezes vai acontecer o que eu não queria, mas eu não vou morrer na crise. O barco ele vai naufragar, mas eu não vou morrer no naufrágio. A adversidade ela vai chegar, mas eu não vou perecer nela. Por quê? Porque tem pessoas que vão ser alcançadas e é necessário eu passar por essa adversidade. Aí o texto fala que ele chega numa ilha de pessoas que trataram eles muito bem. Só que quando Paulo está juntando gravetos, porque estava frio, estava chovendo, alguém está observando Paulo. E quando ele pega os gravetinhos para colocar na fogueira, a víbora vem na mão dele. Olha Paulo aí, sendo picado pela víbora. Interessante que Deus permite a víbora picar, mas não permite o veneno fazer bem. Porque você vai carregar cicatrizes de coisas que não te mataram, mas vão te mostrar que tu tem uma história com o Senhor. Só que as pessoas não querem correr, Fernando. Elas não querem. Elas querem passar, irmão, ilesas no processo, mas não vai ter como. Vai ter cicatrizes na tua vida, vai ter cicatrizes no teu ministério, vai ter situações, porque é coisas que cooperam para o bem. A gente fala de Davi, Davi não estava com o urso, com o leão. Tu acha que Davi não tinha marcas de arranhados no seu corpo, porque era luta. Aí eles estão olhando para Paulo, vai falar lá. Olha quem está olhando para Paulo falando lá. Escaparam do naufrágio, mas a justiça pegou ele, a víbora. Só que eles vão aguardar por muito tempo no salário. E o veneno não faz efeito. Nem inchada a mão dele fica. Está vendo como é que o processo faz necessário a tua vida? Por quê? Porque tem pessoas que estão ao teu redor e estão te observando. Estão observando o víbora te picando. Estão observando você travando luta com o urso, com o leão. Estão observando você dentro do poço. Estão observando você sendo jogado na cova. Estão observando você dentro da fornalha. Elas estão observando e estão falando assim: eu quero ver até onde vai isso aí. Mas quando elas veem que nada disso foi suficiente para parar o teu ministério, elas falam: verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dele. E se Deus é na vida dele, eu quero esse Deus na minha vida também. Está vendo como faz parte do pacote e é necessário você passar por isso tudo? Porque aqueles que estão olhando para Paulo e falando assim: a justiça pegou ele, vai morrer. O veneno da víbora, quando passa o tempo e não vê que nada
acontece. Agora estão falando assim, ô Paulo, ô meu filho, eu sei que é homem de Deus, vem cá. O nosso chefe aqui, ó, o público aqui, ó, ele está doente, que tem como orar para ele. Olha aí, entenda isso. Aqueles que estão esperando você morrer no processo vão ver você vivo, mais vivo do que nunca, e vão chegar para você e falar assim: ô fulano, tem como você orar aqui em casa para mim? Ô fulano, tem como você chegar aqui e levantar o clamor para mim? E tu não vai entender nada. Por quê? Porque estão vendo Deus na tua vida, estão vendo que a prova não te parou, estão vendo que a aflição não fez você retroceder, estão vendo que você às vezes pegou a tua Bíblia, pôs debaixo do braço, veio para a igreja enxugando a lágrima, porque o negócio estava estreito lá, mas tu veio mesmo assim. Elas vão falar: verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus é na vida dele. Porque irmão, o evangelho, irmão, é constância. O evangelho é resumido em constância. Sempre firmes e constantes. Olha Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 58, se eu não me engano. Depois alguém olha lá. Aí Paulo está falando assim: por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha só o que Paulo está falando agora: sede firmes e constantes. Irmãos, tem dia que é na fé, tem dia que é como aquele hino que o Samuel Mariano canta: se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Daqui a pouco o decreto de Deus se cumpre na tua vida. Daqui a pouco, irmão, você vai estar inserido num lugar que não tem choro, não tem mais lágrima, não tem mais pranto, não tem mais doença, não tem mais nada. É isso, para esse lugar que Deus está te preparando para você ir. É por isso que quando você estiver aqui, irmão, vai ter luta sim, vai ter Noá, vai ter adversidade, mas vai ter vidas intercedendo por você, vai ter Jesus descendo no arraial para pelejar em favor de você. Mas lá no verso 31, para mim, caminhar para o fim. O verso 31 é forte. A partir do verso 31 é forte. Porque Paulo vai falar assim, na minha Bíblia está assim: a conclusão, pois, chegamos diante desses fatos é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aí lá no versículo 35, ele está falando assim, ó, ele vai fazer uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Paulo está falando dessas coisas, das adversidades. Olha aqui, ó. Diante dessas coisas, ele está falando dessas adversidades. Você acha que essas adversidades têm poder de te separar do amor de Deus? Você acha que essas adversidades têm poder para poder fazer você parar? É por isso que ele está falando aqui, ó. Se nós cremos que Deus é por nós, você acha que essas adversidades não são empecilhos para Deus? Isaías 43, capítulo 13, versículo 13. O profeta ele vai falar assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus. Quem? E não é o quem o Broa fala, não. É quem? Quem impedirá? Você acha que a prova que tu está passando, irmão, é maior do que o poder de Deus que você serve? Você acha que esse desânimo que está no teu coração é algo que pode impedir Deus de agir na tua vida hoje e fazer você sair daqui regozijando na presença dele? Você acha que esse vento que tem soprado
serve. Se você acha isso, você ainda não teve a dimensão do Deus que você serve. Se você ainda tem esse pensamento por um milésimo de segundo, que tudo que você está passando é maior do que o Deus que você serve, você ainda não tem uma experiência verdadeira com o Senhor. E Ele vai te levar até essa experiência, para te mostrar, minha filha, não tem nada que pode te separar do meu amor. Não tem altura, profundidade, não tem largura, não tem nada que pode separar eu e você do amor de Deus. Não tem luta, irmão. Não tem enfermidade, não tem nada. Na minha angústia, irmãos, olha o salmista falando, na minha angústia eu clamei. Aleluia. Eu clamei a Ele. Ele ouviu. Ele inclinou o seu ouvido para mim. Me arrancou de um charco de pecado, um lago. Irmãos, na tua angústia, irmão, só clama. Aleluia. A missionária daquela gosta de falar, irmãos, e é verdade. Quem reclama, clama. Para de murmurar, irmão. Começa a viver o milagre no deserto. Para de murmurar, começa a viver sobrenatural no deserto. Por quê, pastor? Porque no deserto Deus está cuidando de você. Aleluia. Louvado seja Ah, Deus. pastor, mas estou desanimado. Não desanima não, irmão. Deus está te sustentando. Louvado seja Se tu tivesse desanimado mesmo, tu não estava nem aqui. Se tu tivesse desanimado mesmo, tu não estava nem aqui, irmão. Só continua. Porque olha só, tem símbolo sendo preparado para você, enorme. Tem pão na brasa para você comer, come. Tem água para você beber, beba. Por quê? Porque o caminho que tu tem que percorrer é longo ainda. Está pensando que Deus te abandonou, irmão? Olha o profeta desesperado. Mateus, profeta da mulher, a mulher mandou e falou, vai me matar. Corre para o deserto. Correu Elias para o deserto. Aí lá no deserto, já não satisfeito de ter corrido para o deserto devido ao grupo. Ah, Senhor, eu quero morrer, Senhor. Esse negócio de ministério para o meu irmão, estou falando de Elias. O capítulo antes está lá, ó. Clama aí, Baal aí, clama. Está lá debochando. Aí, clama mais alto, que ele está viajando, está dormindo. Elias. Porque o ministério do servo de Deus é assim mesmo, irmão. É um dia você está cuspindo fogo na cara do diabo. Outro dia você está comendo pela tua sombra. É assim, irmão. Elias está matando, irmão, 450 de Baal, mais 300 de Azera. Está fazendo uma arruaça no alto do Carmelo. Só dá Elias chamando a espada. Vocês clamou agora? Chama na espada. Aí quando vê, Jezabel falou, vou te matar, seu filho. Você matou meus profetas, eu vou te matar. Já matou 100. Já matou, quer dizer, já matou um monte. Obadias guardou 100. Tratou de 100. Está matando mesmo. Aí, vamos pro deserto. Não quero mais ministério. Irmão, o homem está vendo cair fogo do céu. O homem fez uma oração simples, olha só. Por quê? Porque às vezes a gente esquece dos milagres que a gente vive do Senhor. Verdade. Aí a gente esquece do salário inútil. Tanto milagre que Deus fez, aí às vezes o negociador abala a nossa fé. O homem está vendo cair fogo do céu, consumiu tudo, lambeu tudo, a água, encheu o holocausto de água, lambeu aquela água. Aí quando a mulher falou que ia matar ele, eu não quero mais ministério, eu não quero mais, eu não quero mais mercado, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais nada, eu quero morrer, Senhor. Aí tá, voou o deserto. Aí no deserto Deus vai passar para ele, não disse, para correr para o deserto? Deserto não é lugar de profeta morrer, deserto é lugar de profeta florescer. Toma esse símbolo, toma aí. Deita debaixo desse símbolo e descansa aí para esfriar um pouquinho a cabeça. Aí quando a cabeça do profeta está esfriando, irmão, ele está com fome, está com sede, aí o papai fala, aí, toma aí, ó. Pão, água para tu beber, toma aí, eu estou cuidando de você, Elias. Está querendo entregar o ministério porque eu estou cuidando de você, eu estou mostrando para você que quem te chamou fui eu, quem te levantou fui eu. Come, bebe, por que, Senhor? Para me parar, porque o caminho é longo. Tem cuidado, irmão. Vou falar de novo, irmão. Deserto não é lugar de crente morrer, deserto é lugar de crente florescer. Aleluia. O salário já pegou lá, pode florescer no deserto.
vê as coisas na mesma ótica que você vê, não, tá? Não pense que você vê Deus, vê as coisas do mesmo ângulo que você vê. Como diz o pastor Diego, a pedagogia de Deus é diferente. A pedagogia de Deus, os últimos serão os primeiros. A pedagogia de Deus, o forte é fraco, o fraco é forte. A pedagogia de Deus, irmãos, quanto mais você desce na terra, mais você sobe no céu. Vou nem mergulhar nisso aqui, não, senão não vou pregar de novo. Essa é a maneira que Deus trabalha. Deus está querendo falar para vidas que estão aqui hoje, que a prova, que a aflição, que a adversidade faz parte do chamado. Faz parte do processo todinho. Irmão, sim. Sabe por que Deus Ele não revelou para Moisés e para o povo que eles iriam passar no deserto? Porque se Ele revela, eles iriam querer voltar. Há vários relatos na Bíblia do quando eles estão percorrendo o deserto, eles querendo retroceder. É a mesma coisa que você. Eu acho que se Deus falasse assim, irmão, filho, meu filho, eu tenho algo contigo, tenho algo grande contigo. Porque às vezes, irmão, Deus ele vai falar assim, Deus ele usa o vaso assim para pegar na tua mão, Deus se arrepia todinho. Assim diz o Senhor. Tu vai pregar lá na Europa. Eu vejo você dentro de um avião, aí tu fica todo pomposo. Senhor, vou lá. Mas antes de ir lá na Europa, Deus vai preparar, irmão, estrada de chão, boi correndo atrás de você pregar. Deus Santo e Poderoso. Deus vai dizer cada buraco, cada cantão. Mas a pessoa está assim, não, eu vou Londres, nas churches de Londres, Estados Unidos, Orlando, já chamou dela, deve sentir lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco faltou um coralzinho aqui, chamou. Mas antes, irmão, de Deus te mandar para lá, Deus vai ver se tu quer pregar nos cantinhos mais escondidos, né? Que as igrejas não precisam. Já fui pregar em lugar, irmão, fala, Jesus, onde você está me esperando aqui? É aqui mesmo, Senhor, eu estou pedindo. Você chega lá, irmão, aquela humildade, aquela simplicidade, e você assim, rapaz, mas Deus falou, eu vou pregar lá nos States, aquelas igrejas grandonas, aquela coisa espetacular. Aí chega lá, aquela igreja humildezinha, mas cheia da presença de Deus. Aí, quando você chega, irmão, quando eu cheguei aqui, eu senti a presença. Não é que você está fora da presença, não. É quando você chegou no lugar, o negócio estava mais forte. Hein? Quando você chegou lá, o fogo estava mais alto. Aí chega lá, tem 3, 4 pessoas, irmão, e tu prega naquela veemência, tu prega naquela autoridade, tu prega como se tu estivesse pregando lá em Londres. Hein? Eu falaram. Pastor, o médico está pastor. Falaram, pastor, veja você nas terras. Eu falei, no momento certo o papai vai fazer, irmão. Por enquanto eu estou por aqui. E vou com o maior prazer, porque eu entendo que é um processo. É um processo que eu e você estamos inseridos nele. E o Senhor ele não abre mão de cada etapa desse processo. É por isso que ele está falando a palavra dele. Meu filho, não se preocupa não. Tudo está cooperando para esse processo se cumprir na tua vida. Tudo está contribuindo para esse processo ele ser de excelência na tua vida. Tudo está contribuindo. Deus ele está se preparando. E até o louvor que fala assim, Deus está te ensinando a ser forte. Aleluia. Como é que é? Nem tudo aquilo que é para você crescer. Inspiradíssimo. Vai, irmãos. Só não vai falar muito disso. Vai, irmão. Senhor, me dá fé. Eu preciso ter fé, Senhor. A idade que Deus vai fazer o quê? Vai estreitar para o seu lado, irmão. Vai ter fé. Vai estreitar para tu olhar assim e falar, rapaz, agora é só o Senhor mesmo. Aí ele fala essa fé. Senhor, eu preciso de paciência, Senhor. Eu preciso de paciência. Aí o que ele vai te dar? Uma prova bem longa. Um caminho bem longo que você percorrer. Para ele exercitar o quê?
paciência. Porque tu acha que como que acontece? Eu fui no médico há pouco tempo, agora o médico falou, meu filho, você tem que perder peso. O negócio é estreitar para o seu lado. Aí você acha que o que eu tive que fazer? Parar de comer. Você vai cruzar e ficar até pingando. Olhando assim, dentro da boca boa, pediu que ali, ó, atravessa de bola, isso muita bastante. Fui embora, foi até a água para fora. Mas por que, irmão? Eu tenho que respeitar o quê? O processo. Se eu não respeitar o processo, eu vou perder peso? Não vou. Aí daqui a pouco eu estou aí, não vou perder nada. Da mesma maneira que Deus. Para tu viver a terra prometida, no deserto antes. Só que quando eles entrou na terra, para tu entender que a prova na vida do Deus nunca acaba, entraram na terra, eles eram no deserto. A geração que saiu do Egito não entrou. A geração que se formou no deserto que entrou. A que saiu do Egito morreu para lá. Chegaram na terra. Quando chegou na terra, o que tinha? Jericó cerrado. Jericó travado. Aí entraram para dentro da terra. Venceram Jericó. Tinha povo. Povo daqui, povo daqui, povo dali. Se levantaram. Irmão, luta atrás de luta. Mas vitória atrás de vitória. Eu pregador falou hoje que fala, irmão. Nós somos o único povo que já entra na guerra sabendo o resultado. Mas tem que ir alguém na frente. E alguém não é o pastor, é Jesus. É Ele que tem que ir adiante. Você vai entrar em lutas, irmãos. Deus ele frisa bem isso aqui para você não sair daqui enganado. O pastor falou, eu vou entrar em lutas, mas eu vou entrar com a certeza. Jesus está comigo. Aleluia. Jesus nunca perdeu batalha. Não perdeu, irmão. O diabo é perseverante. Ele levanta, mas ele sabe, rapaz, se Jesus estiver na vida dela, eu estou levantando, eu vou perder. Mas ele não perde, ele levanta a si mesmo. E às vezes a gente que esquece que Jesus está do nosso lado. A gente que esquece. O diabo ele não esquece, irmão. Ele não perde o tempo dele. Mas por que ele não perde tempo? Porque ela vai esquecer que Jesus está do lado dela e eu vou conseguir derrubar. Como aquela casa que foi edificada sobre a areia. Foi bem mais fácil, né, irmãos? Irmãos, para me encerrar, esse evangelho, como diz o Eliseu Rodrigues, coutilizado que tem aí, esse evangelho coutilizado que tem aí, que você ganha, você é o fruto de Deus, é o evangelho que faz isso crescer dentro de você. É o evangelho que prepara o terreno do diabo te derrubar. Por quê? Porque você só vai ganhar, você só vai ser, você só vai ter. Só que aí vai ter uma hora que você vai olhar para o lado, eu não tenho, eu não sou, eu não consegui. Aí o diabo vem e frustrei. Ah, por quê? Porque me entregaram que eu ia conseguir, eu não consegui nada. A única coisa que Jesus está te entregando aqui hoje é que vai ter luta, vai ter aflição, mas vai ter Ele cuidando de você em todas essas lutas, em todas essas aflições. E no final, Senhor, não conquistei a mansão na terra, mas conquistou no céu. Senhor, não conquistei aquele carrão na terra, mas no céu não precisa de carro. Não precisa de carro lá no céu. É isso que Jesus está querendo colocar no teu coração hoje, para que você saia daqui, irmão, mais crente do que você chegou. Independente se estou vendo, pastor, eu estou passando o vento. Eu também estou, irmão. Estou na prova também. Mas eu estou com Jesus. E se Jesus está, eu estou tranquilo. Essa prova não vai me matar. Amém? Aplauda o Senhor essa noite. Deus, Ele falou